Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente, hein? Acesse www.redetvplus.com.br. Alessandro Lobianco tem coisa importante para comentar com a gente aí, um processo que vai rolar, mas a pessoa que é alvo desse processo está provando que a coisa não é bem assim não, hein? Vamos conferir agora. Cadê o Lobianco? Já está aí. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Sônia, Vlad, Thiago, Felipe, boa tarde a todos de casa. Queridão. Olha, gente, um processo, um embate interessantíssimo pelo detalhe dos argumentos aí de ambos os lados, contradições e uma briga que promete. Bom, todo mundo ficou sabendo que a Globo está acionando a Boca Rosa, Bianca Andrade, depois da edição do BBB 20 na Justiça, pedindo R$500 mil de indenização, né? Alegando ali, apontando que ela teria descumprido, né, a cláusula, o sigilo, né, a cláusula de exclusividade com a Globo, porque o contrato dela iria até o dia 30 de abril, esse contrato de exclusividade, mas a Globo alega que no dia 5 de março, um mês ali quase antes, ficou sabendo que a Bianca estava fazendo parte do elenco ali de comentarista do reality Soltos em Floripa, que seria apresentado ali, né, no final do mês de março numa plataforma de streaming, né? Então eles entraram com esse processo e pediram R$500 mil, R$500 mil de indenização. A gente teve agora acesso exclusivo a toda a documentação e a toda a defesa que a Bianca Rosa já enviou recentemente à Justiça. E é uma defesa dura, Sônia. Ela acusa a Globo de mentira, diz que a Globo está mentindo, que a Globo não teve conhecimento no dia 5 de março e que não foi surpresa, que ela mesma, a mãe dela, passou toda a situação para a Globo. Ela prova os diálogos. E ela diz mais, hein? Ela diz que a Globo está mentindo, ocultando a informação que já tinha conhecimento sobre isso, porque era interessante explorar a imagem dela na final do programa. Então, que eles ocultaram tudo isso. Olha, os detalhes, é uma conversa que vai pegar mesmo. Como é que isso começa, gente? A defesa da Boca Rosa que eu vou começar, porque a parte da Globo a gente já sabe, né? Já saiu aí com exaustão, R$500 mil de indenização. A Boca Rosa apresentou diálogo da mãe dela, a Mônica Andrade, que também é responsável ali pelo trabalho dela em algumas coisas, com duas pessoas importantíssimas da Globo. A Marina Mônaco, que é gerente de produção da Globo, e o Oswaldo Ribeiro, que é o diretor de contratos da Globo, que não quer nem escutar meu nome. Eu imagino. Desde a época do Stênio Garcia. Sim. E ela apresentou diálogos, e esses diálogos mostram uma contradição nos argumentos da Globo, porque a Globo diz que descobriu de surpresa, dia 5 de março, na própria plataforma, quando foi divulgado ali os nomes oficiais que participariam do reality. Essas mensagens são do dia 29 de fevereiro. Começa com a mãe, vocês vão ver que no balãozinho verde é a mãe da Bianca, a Mônica. As primeiras telas ela está falando com a Marina da Globo, que é a gerente de produção, Marina Mônaco. Ela diz o seguinte: bom dia, na segunda poderia encontrar com você pessoalmente, com a advogada que leu o contrato da Globo? Tem um problema para resolver com vocês. Se não der as duas, pelo menos uma de vocês. E a Marina responde: bom dia, tudo bem? Qual seria a dúvida? Desculpa, não vi que tinha mandado MSN. Quer me ligar? Estou aqui, mas indo embora. E aí ela continua: leva o contrato juntas, vamos tentar achar uma solução. Perdão, do lado direito. Preciso de uma reunião presencial, segunda podemos nos encontrar? E a Marina pergunta: mas por quê? Eu preciso entender. E ela insiste no pessoal, né? Vou até a Globo, um contrato antigo de outubro do ano passado, que é meu, que preciso junto com você resolver da melhor forma possível. Leva o contrato e junta vamos tentar achar uma solução. Mas para explicar, preciso que seja pessoalmente mesmo. O meu filho que trabalha comigo irá também. E ela responde: Mônica, tudo bem? Por favor, se possível, me manda o que falamos ontem por e-mail. E aí do lado ela confirma, né, depois: Mônica, tudo bem? Estou aguardando o seu e-mail com as informações da Amazon, a plataforma. E a Mônica responde: assim que tiver todas as informações, eu mando. E aí o diálogo continua, eles até fazem uma observação do lado,
porque a Marina pergunta para ela, mas você já estaria negociando que isso fosse exibido, esse reality, direto aí com a Amazon depois do dia 30/4, que dia 30 encerrava o contrato com a Bianca. Então, eles até fazem uma observação. O advogado da Bianca escreve o seguinte: na mensagem ao lado, a senhora Mariana Mônaco, gerente de produção da Rede Globo, indaga a senhora Mônica, genitora e representante da Ré, sobre a possibilidade de uma negociação com a Amazon para postergação da exibição do referido programa. E aí depois ela apresenta ainda um diálogo com o próprio diretor de contratos, o Oswaldo Ribeiro, que ela diz o seguinte, a metade ali de um diálogo, né? Que ela diz, amanhã nos falamos, boa noite. E mostra ali que da parte da direção de contratos não estava o que a gente pode chamar de tranquilo, né? Porque o Oswaldo responde, relaxa, amanhã nos falamos, te ligo. Aí ela, combinado. Aí no dia seguinte, dia 10 de março, bom dia, você pode falar... Isso é 10 de março, ou seja, essa conversa, ela foi do dia 29 de fevereiro até o dia 10 de março, né? E termina ele falando, eu vou avaliar os documentos e nos falamos. Então, esse diálogo foi importante a Bianca mostrar, porque mostra, cai por terra abaixo, que a Globo foi enganada e descobriu de surpresa, né, no dia 5 de março. Os diálogos são do dia 29. E aí, o que acontece? O que deixou a Bianca mais revoltada e mais enfática nesse processo? A final do programa, Sônia, essas mensagens são trocadas no dia 29 de fevereiro. Sim. A final do Big Brother aconteceu no dia 27 de abril, 2 meses depois que a Globo já tinha conhecimento desse contrato da Bianca, né? Ou seja, no item 6.7... no contrato da Bianca, que ela mostra para a Justiça, tem uma cláusula que diz o seguinte, se a Globo perceber a falsidade de qualquer declaração, isso é considerado uma falta grave, ou seja, a pessoa sai do programa, ela é desclassificada de imediato de todo o programa, né? Isso já aconteceu com outros participantes, né? Não participaram nem da final. Tá. Então, a Bianca diz o seguinte, se essa cláusula diz que uma falta grave, eu tô fora do programa, e eu comuniquei à Globo 2 meses antes da final, e a Globo considerou isso uma falta grave, por que ficaram em silêncio até o final do programa? Ok. Por que me levaram para participar da final do programa? Tá. E aí ela sinaliza algo pior. Só Peraí. Vamos recapitular, então, essa história direitinho, aí você fala o que ficou pior ainda. Porque o que a gente está sabendo, pelo que você está falando, Lobianco, é a história de que a Globo quer mesmo estar processando, não é? A Boca Rosa, uma das estrelas da última edição do Big Brother Brasil, quer R$500 milhão, porque não pode você furar a cláusula de exclusividade. Enquanto você é do Big Brother e até um período depois que você sai do Big Brother, não sei se dessa vez eles abriram mão disso ou não, você é só da Globo, de mais ninguém, né? Então, até os BBBs usam demais isso para driblar a entrevista, não dar nenhuma palavrinha com a imprensa. É aquela cena que vocês já conhecem. E aí eles ficaram sabendo que ela ia participar como comentarista de um outro reality show de streaming, não é? Era bem isso. Correto. Isso, Soltos em Floripa. Exatamente. E aí, isso quer dizer que ela já tinha um compromisso assinado antes de entrar no Big Brother, isso. Né? E isso já não era permitido. Existe a cláusula que não, que a Globo, se souber que você já tem um compromisso antes de ter firmado com o Big Brother, você vai ser processado, você vai ter que pagar por isso de alguma maneira. E foi exatamente o que aconteceu com a Bianca Rosa. Agora, ela mostra que tentou avisar. A minha dúvida, você tenta avisar depois, negociar depois, encontrar uma saída depois? Por que não disse antes? Nesse ponto, ela pode se ferrar com a Globo. E a Globo pode se ferrar com ela, de repente, com essas mensagens que deixam muito claro que houve toda uma intenção de resolver a história. Mas pode ser tardiamente, aí não vale, a cláusula já existia. E por que a coisa ficou pior? Pois é, a coisa ficou pior porque a Bianca alega que, se a falta tivesse sido grave, a Globo teria que cumprir a cláusula 6.7, que é desclassificá-la de imediato. Sim. Ou seja, tem contrato, mentiu pra gente, tá fora. E aí, isso preveria nem participar da final. Ela não poderia participar. Então, ela alega o seguinte, aconteceram 2 coisas gravíssimas.
Ali depois que foi falado, relaxa, a gente vai ver como isso fica, o papo não foi para frente, ninguém falou mais nada. Então ela diz que achou que a coisa pudesse estar resolvida. E aí ela diz que foi convidada no dia 27 de abril para a final do Big Brother, inclusive colocaram ela na primeira fileira, com mais destaque. Então ela questiona o seguinte, por que se eu cometi uma falta grave, eu não fui expulsa para ser desclassificada do programa, mas a falta grave tem que ser aplicada por um processo, né? Não foi aplicada para expulsão, mas vai ser aplicada por um processo. E o que ela destaca como mais grave é que a final foi dia 27 e ela recebeu o processo datado do dia 22. Ou seja, prepararam o processo, assinaram, a petição foi assinada no dia 22 de abril, ela participou da final do programa normalmente dia 27 de abril, 5 dias depois. Então, ela alega o seguinte nos pedidos dela, que o comportamento da Globo levou a uma situação que ela ficou de banho-maria, deixando claro, ainda que tacitamente, que não haveria problema algum e que tudo seria resolvido amigavelmente. Ela diz que esconderam esse processo dela 2 meses e que convocaram ela para participar da final, demonstrando mais uma vez que não haveria rusgas entre a parte. Então, ela disse, como assim? Convidaram, então, um inimigo judicial para dentro da casa deles, depois de fazer o processo? E aí ela diz que isso resultou numa coisa, que o intuito foi um só, que era explorar comercialmente a popularidade dela no dia da final, se aproveitar dos seguidores e engajamento dela, dando destaque à final do programa, e aí ela destaca que essa final foi recorde absoluto de audiência. E aí ela destaca que foi má fé... Desculpa, Fernanda Montenegro, desculpa qualquer coisa, mas prossiga, vamos lá. Só por ela foi recorde de audiência, claro. Pois é. Agora eu vou fazer uma fofoquinha, que é aquela fofoquinha bem safada do processo. Ela diz o seguinte, se mesmo assim a justiça entender que ela quebrou a cláusula de exclusividade, ela tiver que pagar alguma coisa, ela diz que só vai pagar o que recebeu pela exclusividade. Que ela diz, é um absurdo eu ter que pagar R$500 mil se eu só recebi para ser exclusiva X. Eu quero que vocês deem um chute, gente, porque é um valor que ainda foi pago em 4 parcelas. Quanto foi? 50? E que eu imaginava que fosse muito maior, gente, pela exclusividade. 50 mil? Quanto, Sônia? 50 pela exclusividade? E menos. Eu acho que não é menos. É mesmo? Eu acho que não é 20. Não, é 20? Um pouquinho mais, ó, tá no meio 30, termo, gente. 25, então. 30 mil reais. reais. 30 mil reais pago em 4 parcelas. Agora eles querem 15 mil. Quando entra na casa, depois 3 parcelas de 5 mil. Então, ela questiona o seguinte para o juiz. Se o senhor entender que eu sou culpada, apesar de eu achar que não sou, que a Globo já sabia e teve tempo de me desclassificar, e aí eu não precisar pagar, enfim... eu só vou devolver 30 mil, porque ela diz que é abusivo. Eu recebi 30 mil, vou ter que pagar 500 mil. Para o juiz. E ela alega uma outra coisa, Sônia. Fala. A Globo alega que de forma alguma ela poderia fazer esse reality nessa plataforma, porque são concorrentes. Entendi. E que se soubesse que ela estaria na plataforma, nunca chamaria ela para o programa. E aí ela expôs diversas fotos da Pablo Vittar, porque a Pablo Vittar participou desse reality e depois a Globo chamou o Pablo para cantar na mesma edição do programa da Boca Rosa. É outra coisa. Então ela diz o seguinte, não são concorrentes. Da Fernanda Lima, concorrentes, não pegaria, né? Isso, não pegaria a Pablo Vittar logo saindo do reality, colocaria no Big Brother, né? E TV aberta não é vídeo por demanda, então não seriam concorrentes. Ela faz essa sinalização jogando a Pablo Vittar aí também no meio da história. Ela quer fazer comparações, né, exemplos, e é uma coisa, se ela está se sentindo, vamos dizer assim, traída, porque ela foi chamada para a final do Big Brother e já tinha um processo rolando, a Globo se sentiu da mesma maneira, a partir do momento que ela entrou no Big Brother, ela já tinha um contrato assinado, quis explicar depois. Então, e já ela quis gravado. explicar depois, já estava gravado, quer dizer, não sou advogada da Globo, mas nesse caso, se você olhar assim, de uma maneira muito clara para essa situação, ela não tem razão. Pode alegar o que ela não quiser. Tem, Sônia. Sabe por quê? Ela não tem razão. Ela fez errado a história. E tem um agravante, a mãe dela também só sinalizou isso para a emissora
depois que ela foi eliminada. Ai, então poderia ter uma vendo? coisa assim, se eu ficar indo, for pra final, de repente eu furo lá com o streaming e deixo isso pra lá. Exatamente. A exclusividade fica com a Globo. Exatamente. Se eu for eliminada no começo, deixa isso na manga. Que eu já tenho um reality pra fazer, é isso. Pra fazer. Queria, então sabe? eu acho que teve uma má fé dela em não falar. E acho que a Globo vai ganhar esse processo. Acho, Sônia, que talvez não seja os 500 mil, ela consiga reduzir ali. Agora, isso está em contrato. Se a pessoa mentir, tem que pagar o equivalente ao prêmio do Big Brother. Como ela cumpriu mais outras duas cláusulas, que era participar do programa e também ficar disponível ali para outras coisas, eles reduziram a 1/3. Ela cumpriu 2, só não cumpriu uma, então tira 1,5 milhão. Exatamente. 1/3, meio milhão. Isso está no contrato. E eu acho também um sinal esquisito de má fé é a maneira de chegar abordando a emissora, como se fosse vítima e muito boazinha, cheia de boa vontade de explicar. Vamos juntos encontrar uma solução para isso. O que é? A emissora que vai ter que resolver uma coisa que elas fizeram errado, então aí na hora do pepino, né, para fazer de conta que, olha, a clara intenção da nossa negociação tem toda aquela conversa para boi dormir. Tá errado, gente, tá errado. Fez errado, vai ter que pagar. Eu também acho, concordo com você. Acho que ela vai perder esse processo bem feito. E eu acho, Sônia, que também entendo o lado da Globo em não falar nada, porque assim, a gente já vai ser lesada que não vai ter exclusividade, ela vai aparecer em outro lugar. Agora, também não vamos ser lesados de ter menos um numa final, porque a gente investiu nela justamente pela audiência, por público da internet. Agora a gente vai ser lesado? Então eu entendo a Globo, sim, acho que a Globo foi prudente. Claro, a partir do momento que viram, pô, ela cometeu uma ilegalidade, não vamos falar isso antes do programa terminar, porque já tem tanta polêmica ganhando o programa, né? Com Pyong, Daniel, não sei o que, tanta coisa policialesca, né? Que vai ser mais um para afundar na reta final do programa, porque ela também esperou a reta final, né? Foi avisar isso, poxa, só lá depois do dia 29. Então, assim, eu acho que ela vai tomar nesse processo, Sônia. Tá certo. Bom, pega a opinião, não, diretor de todo mundo? Então vai lá, Felipe, rapidinho. Eu acho que ela quis dar uma despertalhona. Sim. Né? Então, assim, deixa eu ficar quietinha, pelo menos eu consigo pegar as duas mídias, não perder nenhum trabalho, mas não é nesse mercado a melhor forma de se fazer. Claro. Né? Eu acho que tem que deixar as coisas claras, em primeiro lugar. Deixa claro, conversa, se não fosse nessa edição e pudesse ir na outra, né? Ela já tem um público, já tem os produtos dela que vende aí absurdo. Então eu acho que eu acho que ela quis dar uma de espertalhona. E dizer que a Globo quis usar da imagem dela. Da popularidade dela. Com a popularidade, poupe, né? que popularidade, gatinha. Verdade. Não tem popularidade. Fala, Thiago. Mamãe sempre diz que quem muito quer, nada tem. É verdade. Né? Então, assim, você já não terás. Você já está vacinado com a plataforma. Você já gravou o programa, gravou Mariano, gravou, né? E aí você já sabia que esse programa ia estrear. Quando você recebe um novo convite e você bate numa cláusula que você vê, poxa, eu preciso de exclusividade até o dia tal. Tá batendo as datas. Ou você se manifesta naquela hora, antes de assinar o contrato. Jogo limpo, gente. Ou você não assina. E a gente sabe que a Boca Rosa, toda vez que ela aparecia com uma roupa no Big Brother, na rede social dela tinha roupa né? para comercializar. Então estava tudo muito bonitinho, estava tudo muito orquestrado. E se a Globo colocou no contrato que tem que pagar? Tem que pagar. Tem que pagar. Eu acho que todo processo tem que se basear por lisura das duas partes. Sim. Nesse senão isso abre precedente também para ter uma bagunça nas próximas edições, né? É verdade. Ela só é maior que a Rede Globo no Instagram. Isso você acha mesmo? Ela tem 12 milhões e a Globo tem 10. Então tá bom.